Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco preside oração pela unidade dos cristãos na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E recorda que a unidade é uma estrada que deve ser percorrida. 3 anos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Data é marcada por homenagens às vítimas da tragédia. A preparação para o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica na Canção Nova. Mercado financeiro aumenta a previsão de inflação para este ano. Monsenhor Lauro Sérgio Versiani Barbosa é ordenado bispo para a Diocese de Colatina. E no dia da conversão de São Paulo, a capital paulista comemora 468 anos. E Dom Odilo Scherer preside missa em homenagem ao aniversário da cidade grande. O Papa Francisco presidiu hoje à tarde uma oração pela unidade dos cristãos na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Ao lado de líderes de diversas denominações, o pontífice rezou próximo ao túmulo do apóstolo Paulo, cuja conversão é celebrada hoje. O Papa recordou que a unidade é uma estrada que deve ser percorrida, mesmo que seja longa e cansativa. A celebração reuniu líderes de igrejas cristãs presentes em Roma para uma oração ecumênica. Antes da oração das vésperas da festa da conversão de São Paulo, o pontífice visitou o túmulo do apóstolo. A semana de oração pela unidade dos cristãos foi celebrada pela primeira vez em 1908 nos Estados Unidos a pedido da Igreja Anglicana do país. Atualmente é celebrada por cristãos de todo o mundo. O decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II definiu essa semana como a alma do movimento ecumênico. Na homilia, o Papa meditou o tema da Semana de Unidade dos Cristãos deste ano, que foi dedicada à experiência dos Reis Magos. Francisco pediu que sejamos como os magos, que seguiram determinados em busca de Jesus, sem se distrair com o mundo. Não sigamos as modas passageiras, meteoros que se apagam. Não cedamos à tentação de brilhar com luz própria, ou seja, de nos fechar no nosso grupo para nos autoconservarmos. Mas que o nosso olhar esteja fixo no céu, na estrela de Jesus. Sigamos a Ele, ao seu Evangelho, ao seu convite à unidade, sem nos preocuparmos de quão longa e cansativa possa ser a viagem para alcançá-la plenamente. Para raggiungerla pienamente. O Papa recordou que a revelação feita pelos magos perturbou Herodes e também outras pessoas. E diz que isso pode continuar acontecendo nos nossos dias, o que faz com que o nosso caminho rumo à unidade fique paralisado por causa do medo da novidade, de perder costumes, certezas adquiridas. E pediu que não hesitemos em antepor o irmão aos nossos medos. Non temiamo di anteporre il fratello alle nostre paure. E como ato concreto, o pontífice indicou a oração. A unidade plena só pode chegar através da adoração do Senhor. A etapa decisiva do caminho rumo à plena comunhão requer uma oração mais intensa, a adoração a Deus. Richiede l'adorazione di Dio. E para isso, o Papa disse que precisamos vencer nosso orgulho, que geralmente é o maior obstáculo para a unidade. Peçamos a Deus esta coragem da humildade, único caminho para chegar a adorar a Deus na mesma casa, ao redor do mesmo altar. Attorno allo stesso altare. No final da meditação, o Papa recordou que os magos voltaram para o Oriente por um outro caminho, assim como Paulo, e pediu: precisamos mudar de estrada, inverter a rota dos nossos hábitos e conveniências para encontrar o caminho que o Senhor nos mostra, da humildade, da fraternidade e da adoração. La via dell'umiltà, la via della fraternità nell'adorazione. E na maior cidade do país, que tem como patrono São Paulo, o dia começou com uma missa na Catedral da Sé. Nós vamos ao vivo conversar com o Rodrigo Luiz, que traz essa e outras notícias para nós. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. No dia da conversão de São Paulo, a capital paulista comemora 468 anos. Hoje de manhã, a TV Canção Nova transmitiu a missa presidida pelo cardeal Dom Odilo Scherer na Catedral da Sé,
A repórter Danusa Rego acompanhou a celebração e conta os detalhes. A missa na Catedral da Sé foi presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Nossa fé não começa a partir de grandes pensamentos morais, de grandes ideais ou de longos raciocínios e discussões intelectuais. Nossa fé cristã tem início num grande encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Na celebração, uma prece especial. Rezei pela Arquidiocese de São Paulo. São Paulo, padroeiro de nossa arquidiocese. Recomendei a ele o nosso sínodo arquidiocesano, todos os desafios que temos pela frente no ano pastoral que está iniciando, mas também todos os doentes, as pessoas aflitas, as muitas necessidades da nossa cidade de São Paulo. Presentes os bispos auxiliares da arquidiocese, sacerdotes, diáconos, fiéis católicos, representantes de outras comunidades cristãs e tradições religiosas, além de autoridades militares e civis, como o prefeito da cidade, Ricardo Nunes. Os ensinamentos cristãos norteiam a nossa administração, norteava o prefeito Bruno Covas e continua norteando a nossa gestão. Quer fazer uma gestão olhando para os mais necessitados. Lembrando que a cidade de São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554 pelos missionários jesuítas Padre Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta. E os ensinamentos de São Paulo são atuais até hoje. Sobretudo quando ele fala do amor, da caridade, da solidariedade, quando ele fala da gratidão, quando ele fala da paz, quando ele fala da própria justiça. O seu ideal era viver para Jesus Cristo inteiramente, dedicou todas as suas forças a Jesus Cristo, ao Evangelho e aos cristãos, com imenso amor. E, portanto, creio que isso é um exemplo para todos nós, nunca desanimar, por maiores que sejam as dificuldades que hoje possamos encontrar na cidade e na igreja. Foi uma linda celebração, né? E começou a funcionar hoje a faixa azul em uma das maiores avenidas de São Paulo, a 23 de maio. A faixa azul é um projeto piloto que pretende organizar a circulação de motos e carros e reduzir em até 30% o número de acidentes envolvendo motociclistas no trânsito da cidade. De acordo com a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, mais de 2.000 motos trafegam por hora nos horários de pico dessa avenida. E ainda nessa edição, vamos voltar a falar do aniversário de São Paulo, com uma reportagem bem legal da Aline Mércio. Você vai conferir o quanto de solidariedade existe aqui em São Paulo. 3 anos depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a cidade tenta seguir em frente com esperança e fé. Hoje, o dia foi marcado por homenagens às vítimas da tragédia. O dia 25 de janeiro nunca mais será o mesmo para os moradores de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Há exatamente 3 anos, a barragem da Vale se rompia. Em homenagem às vítimas da tragédia, o dia começou com missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora do Rosário, onde será edificado o Memorial Minas de Esperança. A igreja é povo de Deus e, portanto, sua vida, sua missão passa pela vida do povo de Deus, especialmente na vida dos sofridos, de todos, mas particularmente dos pobres e dos sofredores. A celebração faz parte da 3ª Romaria pela Ecologia Integral a Brumadinho, promovida pela Arquidiocese de Belo Horizonte. A importância da 3ª Romaria pela Ecologia Integral aqui em Brumadinho é reverência às vítimas, solidariedade com as famílias, testemunho de fé. Após a celebração, houve uma caminhada até o letreiro da cidade de Brumadinho, onde os familiares fizeram um ato simbólico em homenagem às vítimas. É uma dor que nunca mais vai passar, né?
É uma coisa que aconteceu para matar todo mundo, né? Matou ele, mata a mãe, mata os filhos, os irmãos. 272 pessoas morreram soterradas pela lama, 2 delas grávidas. 264 pessoas foram identificadas e 6 ainda estão desaparecidas. Os bombeiros continuam na missão de identificar as vítimas. Ao todo, são cerca de 3.000 envolvidos nesse trabalho. Nós fizemos um trabalho ao longo de todos esses 3 anos de identificação, no sentido de saber onde essas pessoas estavam no momento do acidente, e a partir de georreferenciamento, de inteligência operacional, a gente possui locais onde há maiores chances de encontrar essas 6 joias restantes. É esse cuidado que traz um alento para as famílias. O corpo da irmã de Natália só foi encontrado e identificado no final do ano passado. Eles salvaram nós, salvou a minha família, salvou os amigos, aquela sensação que a gente tem, que a minha irmã voltou para casa. A lama ainda deixa rastros pela cidade. 3 anos depois, a população ainda pede por justiça. Não existe reparação sem justiça. Quem são os responsáveis? As empresas, as pessoas que deixaram um absurdo desse acontecer. A cidade se encontra doente. Até o dia de hoje não tem ninguém na cadeia, ninguém pagou por isso. Nesse mar de lamas que soterrou vidas e sonhos, a fé tem sido o alicerce para seguir em frente. A palavra de Deus fala que as últimas 3 palavras que nos faltam agora é a esperança, amor e fé. Então nós nos apegamos a essas 3 palavras para seguir. Brumadinho se foi embora, seu povo chora. A quarta-feira será mais um dia de chuva forte e intensa em áreas do Nordeste e Norte do país. Vamos conferir a previsão do tempo. Ainda chove forte sobre o litoral da Bahia e outras áreas do litoral leste nordestino. No norte, chuva com bastante água entre o Amazonas, Acre e Tocantins. Você da região do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, se prepare, pois o tempo permanece instável. Em Goiânia, mínima de 19 graus. No sul, a temperatura segue elevada nos 3 estados. A chuva pode aparecer à tarde entre o Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e do Paraná. As máximas atingem os 29 graus em Curitiba, 32 em Florianópolis e 38 em Porto Alegre. E no sudeste, chuva concentrada no norte de São Paulo e Minas Gerais. Nas demais áreas, tempo firme com muito sol e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. No litoral fluminense, predomínio de sol com máxima de 37 graus. Amanhã começa o Encontro Nacional de Formação para Coordenadores e Ministérios, o ENF, aqui na Canção Nova. E você que já está a caminho de Cachoeira Paulista, pode trazer o protetor solar e preparar a água, pois os próximos dias serão de muito calor. Amanhã os termômetros variam entre 21 e 35 graus. Já para quinta, são esperados 36 graus. Vamos então falar sobre este evento na Canção Nova, porque oração, escuta, partilha e vivência fraterna são algumas das oportunidades oferecidas pelo Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica, que acontece nesta semana na sede da comunidade Canção Nova. É muito comum na pandemia ouvir alguém dizer que está com saudades de algo que fazia antes. Para a RCC, um reencontro para mudar esta realidade já tem ocasião para acontecer, o ENF 2022. E a Angelina não vê a hora de experimentar o novo de Deus e levar todo o aprendizado para o estado do Acre, onde é missionária. A partir do ENF, voltemos para os nossos grupos de oração e assim tenhamos força para continuar a missão, para continuar evangelizando, semeando a cultura de Pentecostes. Antes de tudo começar, é necessário um preparo. E este preparo se dá por meio da oração. Lideranças de todo o país já estão aqui em Cachoeira Paulista para entregar nas mãos de Deus todos os dias do Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica. Tudo isso com o objetivo de seguirem firmes evangelizando com o dinamismo do Espírito Santo. O Conselho Nacional da RCC realiza os preparativos finais do encontro na Canção Nova, que tem como inspiração a passagem do livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13b. Essa palavra é uma palavra riquíssima.
Há alguém que está no trono e, portanto, nós não temos nada a temer. Esse que está no trono é o nosso Deus. Isso renova a nossa alegria, a nossa esperança, sobretudo nesse tempo de incertezas inerentes à pandemia. Há alguém assentado no trono que rege o universo, que tem o controle do globo terrestre nas suas mãos. Além dos momentos de formação, partilha e oração, um desejo habita o coração dos membros. Uma nação ainda mais de Deus, consagrada sob o manto de Nossa Senhora. Há até um título de Nossa Senhora que na América Latina se usa muito, La Madre de Pies Ligeiros, ou seja, Maria, a mãe de pés ligeiros. Tem a experiência com Deus e ligeiramente ela vai até Isabel. Quando ela chega lá, o ventre de Isabel estremece de alegria pela visita do Salvador. Maria nos ensina, ela vai conosco, então, para anunciar a alegria que é Jesus a todos os homens. Voltamos com notícia internacional para falar das tensões entre Rússia e Ucrânia que aumentaram. Tropas da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, estão em alerta na região. Navios e aviões vão ser enviados ao leste europeu como resposta às investidas russas. Os Estados Unidos anunciaram também que mais de 8.000 soldados americanos estão prontos para se deslocar para a região. A União Europeia segue reservada quanto a medidas mais severas contra Moscou, principalmente a Alemanha, que depende do gás natural russo. Novas negociações são esperadas ao longo da semana. Vamos a Brasília com Rodrigo Salles, que tem notícias sobre mais uma elevação no preço dos combustíveis e projeção da inflação pelo Banco Central. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal, Yara, Reinaldo e a você que nos acompanha aqui no Canção Nova Notícias. O mercado financeiro aumentou para 5,15% a estimativa de inflação para este ano. Os dados colhidos na semana passada constam no relatório Focus e contou com a participação de 100 instituições financeiras que são consultadas semanalmente pela autoridade monetária. Já para 2023, o boletim registrou que a expectativa de inflação passe para 3,4% e que o PIB, Produto Interno Bruto, vai crescer menos, passando de 1,75% para 1,69%. Mudando de assunto, pela segunda semana seguida, o preço médio da gasolina e do diesel continua subindo nas bombas. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O valor médio, que havia ficado desde novembro sem elevação, subiu primeiro para R$ 6,08 e agora para R$ 6,64 o litro. O aumento do diesel, por sua vez, foi de 2,95%. O litro do combustível passou de R$ 5,42 em média para R$ 5,82. Depois de recuar no levantamento anterior, o valor do litro do etanol voltou a subir. De R$ 5,46 foi para 5,53, alta de 0,14%. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, esse é o segundo aumento consecutivo nas bombas dos postos no país neste mês de janeiro. O reajuste para o consumidor é resultado de aumento no preço do litro do combustível, que foi anunciado pela Petrobras no dia 11 de janeiro. E os preços dos combustíveis pressionam a inflação. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda divulgou que vai encerrar o congelamento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre os combustíveis na data originalmente prevista para o dia 31 de janeiro. A partir de hoje está disponível o serviço Valores a Receber, que vai permitir que a população e empresas possam consultar nos bancos se tem algum dinheiro esquecido a receber. Você já abriu uma conta bancária, depositou valores e esqueceu por muito tempo? Essa conta pode ter sido encerrada pelo banco e o dinheiro está reservado para saque. 24 milhões de pessoas físicas e jurídicas, de acordo com o Banco Central, podem resgatar 8 bilhões de reais disponíveis. Além das contas encerradas, também estão disponíveis valores referentes a tarifas e parcelamentos de operações de crédito cobradas indevidamente,
cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito, recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados e contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível. Existem aquelas contas em que as pessoas esqueceram o dinheiro mesmo, né? Ou seja, às vezes até fruto do falecimento, né, do correntista, também fruto de valores pequenos, ou encerramento de conta e simplesmente a pessoa nem se preocupou em ir lá ver se tinha algum saldo. Então, isso aí realmente é um recurso esquecido. Mas existe aqueles também que as pessoas nem sabem que possuem, né? Como os créditos efetuados pelo governo através dos abonos salariais, PIS/PASEP, essa questão do pagamento do auxílio emergencial, né? Tudo isso foi direcionado a determinadas pessoas que nem sabem que tem esses recursos. Para incentivar o saque desses valores, o Banco Central disponibiliza um site. Basta acessar bcb.gov.br/registrato e consultar se você tem valores a receber de bancos e entidades financeiras. A expectativa é devolver 3 bilhões e 900 milhões de reais na primeira fase de operação do serviço. O usuário pode solicitar o resgate dos valores de duas formas: via Pix, na conta indicada no sistema, ou por transferência bancária. Caso a instituição financeira não realize o pagamento, o Banco Central orienta que seja feita uma reclamação através dos canais de atendimento ao cliente do próprio banco. Os valores não movimentados podem gerar prejuízos para a economia, lembra o economista. O volume realmente é muito grande, né? O recurso parado não vai para o consumo, isso é ruim. Então é bom que as pessoas façam valer o seu direito e resgatem esses valores que estão parados em conta, né? Que só favorecem os bancos, né? Os bancos agradecem você deixar o dinheiro lá parado, porque ele aplica e ganha dinheiro com isso. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã. E a gente muda de assunto para falar que o Brasil ganhou hoje seu mais novo bispo, Yara. Com o lema "O amor de Cristo nos impele", Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa foi ordenado no dia da memória da conversão de São Paulo, em unidade com toda a igreja. Após um ano de espera, o povo de Colatina, no Espírito Santo, terá um novo pastor. Monsenhor Lauro Sérgio Versiani Barbosa, eleito o 4º bispo para esta igreja particular, foi ordenado na manhã desta terça-feira em Viçosa, Minas Gerais. A celebração eucarística aconteceu na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A Arquidiocese de Mariana, em quase 10 anos, já concedeu 5 de seus padres para serem bispos. Para Dom Ayrton, isso só é possível graças à dedicação ao processo formativo dos futuros sacerdotes. Esse ano de 2022 nós começamos o ano talvez com 90 seminaristas. É uma graça saber que o nosso trabalho, e não é falsa modéstia não, e nem é querer estar acima de todos, mas o trabalho que nós estamos fazendo com a pastoral vocacional e no acompanhamento do seminário está funcionando bem, está indo muito bem. Anunciar, governar e santificar o povo de Deus. Essas são características de um bispo que agora farão parte da vida de Dom Lauro. E a missão de ser testemunha viva enquanto padre agora será redobrada como ministro episcopal. Gratidão a Deus que olhou para mim com sua misericórdia, me redimiu e me confia uma missão muito acima das minhas forças e que eu seja dócil para que Ele realize a obra dele. O dia 25 de janeiro ficará marcado na vida de Dom Lauro. Ordenado justamente na última paróquia que trabalhou, ele escolheu a festa litúrgica da conversão de São Paulo para iniciar a caminhada episcopal. São Paulo é a grande inspiração dos missionários. Alguém que foi realmente arrebatado por Cristo e percebeu que Cristo realmente é o amor, o bem maior da vida de quem descobriu a novidade do Evangelho. Então hoje, Conversão de São Paulo, nós estamos diante de um grande missionário apaixonado, arrebatado pelo Cristo, que gastou a sua vida pelo Evangelho e pelo povo. Então São Paulo para nós é um exemplo de identificação, de seguimento de Jesus e de missão. A posse de Dom Lauro acontecerá na festa da apresentação do Senhor,
em 2 de fevereiro, mas a Arquidiocese de Mariana seguirá sempre no coração do mais novo bispo do país. Nesta igreja eu fui gerado, educado, formado. Ninguém tem fé sozinho. Nós somos filhos de uma comunidade de fé, de esperança, de caridade. São muitos testemunhos bonitos da Arquidiocese de Mariana. Ela tem uma riqueza espiritual enorme. Isso tudo me fortalece e me anima para a missão também em Colatina. Nós começamos esse último bloco do Canção Nova Notícias falando de futebol. É que a seleção brasileira vai entrar em campo depois de amanhã, quinta-feira. Vamos voltar a São Paulo com o Rodrigo Luiz, que tem mais detalhes dessa partida. É isso mesmo, Rodrigo? Sim, Ara, é isso mesmo. E esse ano tem Copa do Mundo do Catar, o campeonato vai ser no fim do ano, mas a emoção já começou lá no Equador. A seleção brasileira já está completa para enfrentar o Equador na próxima quinta-feira, às 18 horas, no estádio Roberto Paz Delgado, em Quito, pelas eliminatórias da Copa. Os jogadores que atuam na Europa se juntaram ao elenco e participaram na tarde desta terça-feira do primeiro treino comandado pelo técnico Tite, no Estádio Olímpico Atahualpa. Amanhã, o time realiza as atividades no palco da partida. Agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma oportunidade para mim, né? E como tu falou, tá na primeira convocação do ano, no ano de Copa do Mundo, é muito importante. Eu sei o quanto trabalhei e batalhei para isso. Então, estou muito entusiasmado e muito motivado para dar o meu melhor e poder ajudar o máximo possível. Com 34 pontos, a seleção brasileira lidera a tabela de classificação e já garantiu vaga na Copa do Mundo. Na próxima terça-feira, o Brasil volta a campo para enfrentar o Paraguai no Mineirão, às 9h30 da noite. Isso aí, a gente fica na torcida, né? E falando de novo da aniversariante do dia, a cidade de São Paulo, que manifesta uma enorme pluralidade. A nossa equipe mostra um dos monumentos mais conhecido, o Marco Zero. Por lá, a solidariedade é o que não falta. Praça da Sé, centro de São Paulo. O local é conhecido por suas raízes históricas. Bem em frente à Catedral da Sé está o Marco Zero. Idealizado em 1921 por um repórter, o monumento foi desenhado só em 1934. Quem desenhou foi até um francês naturalizado brasileiro, o Jean-Gabriel Willis, e as suas laterais, as suas facetas, elas mostram, de acordo com os pontos laterais, os lugares em que dali poderia se chegar. Além de ser um patrimônio histórico da cidade de São Paulo, o Marco Zero também retrata as diferentes realidades da cidade. Hoje, infelizmente, milhares de pessoas em situação de rua vivem aqui ao entorno, mas também há muitas ações de solidariedade. Os freis e voluntários do Serviço Franciscano de Solidariedade, que tem uma sede na Praça da Sé para servir almoço, café da tarde e jantar a cerca de 900 pessoas carentes, sabem bem dessas transformações e são um dos agentes que buscam mudar essa realidade. E na pandemia, esse número aumentou e, além de aumentar, vieram muitas famílias. Então, a pandemia ela tem um impacto muito maior em toda a sociedade e aqui não é diferente, né? Lucy também faz muito por essa população. Há 2 anos, todo domingo de manhã, ela e mais 12 voluntários da paróquia Rainha dos Apóstolos saem da Vila Monumento com 400 pães para servir um café da manhã aos mais carentes na região da Sé. Da experiência, ela coleciona boas histórias na cidade. Nós tivemos um morador de rua, né? Eu encontrei ele umas 3 vezes e numa vez ele me pediu para ligar para a avó, porque ele estava na rua e ele era do Rio Grande do Norte. E um dia ele, desesperado, ele pediu para voltar para casa. E aí nós nos reunimos o grupo e nós pagamos a passagem de volta e ele voltou para casa. Com monumentos históricos e pessoas em diferentes situações sociais, São Paulo comemora 468 anos, sendo uma cidade plural, cheia de realidades e vozes. E também acumulando muita solidariedade. Pois é, São Paulo merece todo esse carinho, todo esse amor, né?
E olha que bacana essa homenagem, o mural Ciência e Fé, do Eduardo Cobra. Essas imagens da rede social do artista mostram o presente que ele quis oferecer à cidade onde ele nasceu. Esse mural de 200 metros quadrados, inaugurado hoje em uma das fachadas do Hospital das Clínicas. A obra tem uma mensagem direta. De acordo com Eduardo Cobra, não existe nenhuma contradição entre acreditar em Deus e na medicina. Espero que esta obra dê um toque de esperança a todos os que precisarem recorrer a esse importante hospital e simbolize a nossa gratidão aos profissionais que ali trabalham. Bom, essas são as notícias aqui de São Paulo, conhecida como a cidade que não para. Parabéns mais uma vez pelos 468 anos e parabéns a todos os que diariamente lutam para fazer dessa cidade, desse estado que tem como patrono São Paulo, também um lugar melhor para viver. Amanhã cedo tem Canção Nova Notícias, edição da manhã, ao vivo aqui da capital, logo depois do Sorrindo para a Vida. Boa noite para vocês. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado. A gente se vê amanhã. Que bonita essa pintura na fachada do prédio. E a cidade de São Paulo, a gente quer deixar aqui os parabéns. É a cidade que abraça o Brasil. Parabéns a todos os paulistanos que fazem esta cidade andar, viu, Rodrigo? E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias, que fica por aqui. O que é notícia na igreja, no Brasil e no mundo, você também confere em nosso Instagram. Vá lá, @CN Notícias, e no site noticias.cançãonova.com. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e logo depois, às 10h30, tem PHN. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.